Seja bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. Hoje o tema desse vídeo, como o próprio título indica, vamos falar um pouco sobre a perfeita palavra de Deus, a perfeição da palavra de Deus, em contrapartida, à imperfeição humana, digamos assim, as limitações humanas em função do mal, enfim, do pecado que faz parte da sua natureza. Por que a palavra de Deus é perfeita? Porque ela se originou de um Deus perfeito, um Deus completo. Então, o que Deus revelou na sua palavra, tendo origem nele, é algo perfeito, completo. É a vontade ideal de Deus para a vida do homem. O que Deus idealizou para a vida do homem enquanto aqui viver, está revelado na sua palavra. Porém, esse ideal divino contrasta com a realidade da vida de cada um, do ser humano. A realidade da vida de cada um. E aí vale o questionamento, se essa realidade de cada um, o quão distante está desse ideal, desta vontade ideal de Deus revelar na sua palavra. Porque quanto mais afastado do perfeito, do ideal, a sua qualidade de vida será melhor ou pior, digamos assim, dependendo dessa distância entre a sua realidade de vida e esse ideal, esse perfeito que Deus revelou e deseja, que está expresso na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então Deus deu esse ideal e esse perfeito. Mas Deus, sabendo das limitações, das fraquezas do homem, que está influenciado, a sua natureza, pelo mal, pelo pecado, será que ele não poderia ter dado ou oferecido ao homem algo mais fácil, digamos assim, algo mais ou menos, para que ele viesse a se salvar, conseguisse obedecer a Deus de uma forma fácil? Não. Uma, porque Deus não poderia oferecer ao homem algo mais ou menos, algo de qualquer jeito, porque isso ia contrariar sua própria natureza. Ora, um ser perfeito, um ser perfeitamente bom, santo, justo, perfeito em todos os seus atributos, não poderia oferecer ou dar algo que não correspondesse a isso, algo menos do que isso, aquém da sua perfeição. Por isso, da sua palavra ser perfeita, por isso que ele ofereceu a Jesus Cristo o que de melhor ele tinha para salvar a humanidade, que foi Jesus Cristo, seu Filho. Então ele deu o melhor e o perfeito, o ideal. Mas, como eu falei, como alcançar essa perfeição? Como diz em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como, digamos, um homem, uma pessoa, chega a essa perfeição sendo fraco, limitado, e inclinado muitas vezes para a prática do mal. Pois bem, diante de não podendo Deus, digamos, oferecer algo de qualquer jeito, ou menos do que sua perfeição, ele proveio meios para ajudar o homem. Dentre estes elementos que Deus oferece, é a pessoa do próprio Espírito Santo, a pessoa da terceira pessoa da Trindade, para justamente ajudar, dar vigor, força espiritual para o homem, poder então obedecer a sua palavra,
e ir em busca dessa perfeição. Também ofereceu meios através, por exemplo, da oração, da consagração, do jejum, do estudo, né, da sua palavra, que mediante esse estudo o homem vai conhecendo mais a Deus, né, e em conhecendo ele vai se comparando, né, ao que Deus seja, ao que ele se revelou na sua palavra. Ele compara então com a sua condição de vida e vê aquilo que precisa se adequar, ser transformado, ser adequado à palavra de Deus, para que assim então vá se aperfeiçoando, né, à medida do tempo que o tempo passa, mediante a fé, né? E esse processo de aperfeiçoamento, rumo, digamos assim, à perfeição, se inicia com a conversão a Jesus Cristo, né? Quando o homem crê em Jesus, o aceita como Salvador, se arrepende dos seus pecados, né? E a partir daí então busca Deus através das práticas espirituais, né? Da oração, da consagração, do estudo e meditação na sua palavra e principalmente na obediência da sua palavra. E desse modo então ele vai se aperfeiçoando segundo a vontade de Deus, culminando então com a salvação da sua própria alma, né? Ganhando ao final, digamos, a vida eterna, prometida por Jesus Cristo àqueles então que procuram atingir esse ideal de Deus, essa vida que Jesus veio oferecer ao homem, que é a melhor que o homem possa ou pode viver aqui, porque veio de um ser perfeito, perfeitamente bom, né? E por ter oferecido o seu melhor e o seu perfeito. O apóstolo Paulo, né, escreveu em Filipenses, né, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deuteronômio está escrito: perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Então, mediante a obediência à palavra de Deus, o homem pode ir se aperfeiçoando e se tornando, como diz a palavra, cada vez mais a imagem, né, do próprio Jesus Cristo. E a perfeição completa, né, a pureza completa se dará então através da salvação, né, na vida eterna, aonde ele não estará mais sujeito aos efeitos e às consequências do mal e do pecado. Mas até lá, né, o homem então deverá, para alcançar essa perfeição, prosseguir aqui pela fé em Jesus Cristo, pela obediência à palavra, ir se aperfeiçoando. E repetindo, a qualidade da sua vida aqui, nessa dimensão, dependerá dessa proximidade, maior ou menor, desse ideal, dessa perfeição que Deus ofereceu, revelou ao homem, através da sua palavra, através de Jesus Cristo. E quanto mais próximo disso, a vida que Jesus prometeu, uma vida abundante, assim como as suas bênçãos e promessas, estarão ao alcance, né, disponíveis àqueles que assim o buscam e que nele creem. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até um próximo, querendo Deus.